Boa noite, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O PIB avança 1% com a ajuda da safra recorde de grãos no Brasil. Foi o primeiro trimestre positivo depois de 2 anos de recessão. Registrado o crescimento do começo de 2017, puxado pelo agronegócio, a expectativa agora se volta para a manutenção da retomada da economia ao longo do ano. E a venda de veículos novos sobe no mês de maio e é o melhor resultado desde 2014. A redução em 1 ponto percentual da taxa Selic divide opiniões, mas os juros básicos em 10,25% ao ano já se aproximam de um dígito, algo quase inimaginável até bem pouco tempo. Agora, entre a aposta em queda dos juros e a próxima reunião do Copom no final de julho, existem a votação das reformas no Congresso e a influência da política na economia. O cenário econômico está no ar. E após a divulgação do PIB no último trimestre, o presidente Temer chegou a afirmar que a recessão acabou. Vamos conversar com o repórter Pedro Henrique Moreira em Brasília. Pedro, boa noite. Daqui a pouco a gente retoma a informação com o Pedro Henrique em Brasília. Aliás, falando ainda exatamente sobre o PIB e o peso, do agronegócio, que foi o principal responsável pelo resultado positivo do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, divulgado hoje pelo IBGE. Isso aconteceu principalmente por causa da safra recorde de grãos. O repórter Maurício de Almeida tem os números deste início de ano animador que veio justamente do campo. Maurício, boa noite. O bom da notícia é que a gente está com o resultado positivo do PIB. Caiu de novo a informação em Brasília, mas daqui a pouco a gente retoma com os repórteres. Bom, temos Brasília já? Temos? Ainda não. Vale só fazer uma menção em relação ao PIB do agronegócio, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, é que nós tivemos um crescimento depois de 8 trimestres, ou seja, 2 anos de PIB negativo, ou seja, de recrudescimento da economia, de recuo da economia brasileira. Esse foi o primeiro resultado positivo. Tecnicamente, saímos sim da recessão, porque é um primeiro resultado positivo. Quando se entra num valor negativo, é recessão, no positivo, sai-se da recessão. A grande expectativa agora é saber se isso persiste durante o ano, porque tem uma série de outras consequências, sobretudo da política na economia, conforme nós vimos agora no mês de maio. Bom, voltamos a Brasília. Pedro Henrique Moreira tem as informações agora sobre a declaração do presidente Temer, dizendo que já saímos da recessão. Pedro. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a primeira manifestação do presidente foi por meio da conta dele no Twitter. Logo de manhã, depois que o resultado do PIB foi divulgado, ele fez ali uma postagem dizendo isso, que acabou a recessão e que isso é resultado das medidas que o governo está tomando, que o Brasil voltou a crescer e com as reformas vai crescer ainda mais. E aí, na parte da tarde, hoje, o presidente então divulgou um vídeo, uma mensagem em vídeo, também pelo Twitter. Nesse vídeo, além de comemorar esse resultado do PIB, ele também comemorou a queda na inflação e na taxa básica de juros da economia. Disse, atribuiu que essa melhoria aí dos indicadores é o resultado de um ano de trabalho do governo dele e disse também que espera que o emprego é que traga as boas novas, as futuras boas novas. Quem também comentou esse resultado do PIB foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Os jornalistas abordaram o ministro na chegada de um evento que ele participou aqui em Brasília, e aí ele disse que não há perspectiva, na opinião dele, de volta de recessão, que o PIB pode sim ter uma acomodada, crescer menos nos próximos trimestres, que isso é normal, ter essa variação de um trimestre para o outro, mas que o PIB não vai ter redução. E aí o ministro também foi perguntado, Piotto, sobre o comunicado que o Banco Central emitiu ontem, quando informou da redução da taxa básica de juros. O BC informou que o aumento das incertezas em relação ao clima político e ao andamento das reformas poderia levar à redução do ritmo de corte da taxa Selic. Aí o ministro respondeu que o Banco Central está correto em fazer essa análise, porque as reformas são mesmo necessárias, e também disse que como a taxa básica foi bastante reduzida, estava em 14%, agora em 10,25%, que seria normal que o BC revisse, então, diminuísse o ritmo de redução da taxa. Piotto.
E falando um pouco mais do PIB, vamos entender como foi o comportamento do Produto Interno Bruto desde 2015, justamente o ano quando começou essa recente crise pela qual estamos passando. E que esse crescimento de 1% registrado pelo IBGE neste primeiro trimestre pode, se caso for confirmado nos próximos meses, representar uma retomada da economia do país. Vamos dar uma olhadinha aqui para entender o comportamento num gráfico aqui de como foi o PIB. Olha, no quarto trimestre de 2014 foi quando houve a última vez um crescimento muito pequeno, de 0,3% do PIB, mas ainda assim positivo. Depois nós tivemos um período de 2 anos, esses 8 trimestres negativos, e aí nós estamos falando de recessão do país mesmo, de perda de riqueza. O pico foi exatamente o pico negativo, evidentemente, né? De 2,3%, uma queda no segundo trimestre de 2015. Aí houve vários outros índices negativos, mas ainda assim menores, até que no quarto trimestre de 2016, e aqui é interessante, a gente já estava no final do ano passado, se a gente comparar no segundo trimestre de 2015, o começo, nós estamos falando bem do começo dessa recessão, e aqui a gente vê uma diferença muito grande aqui, uma queda de 2,3% e uma queda de 0,5%. Óbvio que nós estamos falando de números negativos, e 0,5% referente exatamente ao que já se tinha, ou seja, a perda é muito gigantesca. Até que nós tivemos a boa notícia, que está aqui, ó, esse crescimento de 1% nesse primeiro trimestre de 2017. Evidentemente que há toda uma preocupação se esse crescimento agora é sustentável ao longo do ano, para se chegar em dezembro com um crescimento que só vai ser aferido, evidentemente, lá no primeiro trimestre de 2018, mas se ele vai ser suficiente para ser mantido. Claro que aqui tem um peso muito gigante da agricultura, a gente vai mostrar isso agora na outra tela. Vamos lá, para tentar entender a decomposição desse PIB. Antes, só para entender, qual foi o tamanho do problema do ano aqui. Olha, em 2014, um crescimento da economia foi só de 0,5%. É o que se estima de alguma maneira que possa acontecer esse ano. Tinha sido 0,1% na verdade, aí o IBGE fez uma revisão e chegou a 0,5%. Em 2015, queda de 3,8%, recessão. 2016, queda de 3,6%, mais recessão ainda. Aqui estão os 8 trimestres da recessão brasileira, de PIB negativo. Não houve nenhuma média ali. Aqui nós estamos falando só de PIB negativo, até chegar agora nesse primeiro trimestre com 1%. O PIB em valores financeiros é exatamente isso aqui, a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nós estamos falando aqui de 1,6 trilhão de reais, 1 trilhão e 600 bilhões de reais somados aí, essas riquezas todas. Vamos lá. Agora, para entender como é que se dividiu esse PIB nesse crescimento de 1% agora. O agronegócio, por uma questão climática, a safra acontece agora e foi recorde esse ano. Aliás, a cada revisão que o IBGE faz, aumenta um pouco a safra brasileira. Isso é fruto de duas coisas, é sempre bom entender. Sim, o clima brasileiro ajuda, as terras brasileiras ajudam, a condição natural do país ajuda? Sim, óbvio que ajuda. Mas tem muito talento e tecnologia no campo brasileiro para se ter exatamente esse resultado de safra recorde, que faz com que o agronegócio puxe o PIB para cima nesse primeiro trimestre. Vamos lá, 3,4%. Isso comparado ao primeiro trimestre do ano passado, onde houve uma quebra de safra. Se comparado isso em relação, a dezembro, agora no trimestre terminado em dezembro. Se comparado ao primeiro trimestre do ano passado, é um pouquinho maior, chegou a pouco mais de 15%. A indústria teve um crescimento também, comparado ao último trimestre, já de 2016, de 0,9%, e serviços ficaram exatamente estagnados, o setor de serviços estagnado. Essa é exatamente a situação. Agora, tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente observar. Por exemplo, eu tive um crescimento de 3,4%. Há um peso do PIB no cálculo, o peso do agronegócio no cálculo do PIB. Ele vai ser forte exatamente agora, no primeiro trimestre, por uma questão climática, como nós falamos anteriormente. Mas isso aqui vai se estender pela média do ano. Quando chegarmos em dezembro, o crescimento do primeiro trimestre vai ser levado em conta para fazer a média do ano. Já há observações, assim, digamos, as mais pessimistas, aquela história do meio copo cheio ou do meio copo vazio, dependendo, evidentemente, da visão que as pessoas têm, que o agronegócio é que puxou o PIB para cima. Bom, isso é um detalhe. O agronegócio é uma riqueza brasileira, um talento brasileiro, e isso soma. Mas a indústria não cresceu tanto. Verdade, cresceu 0,9%. Mas ela também tem um determinado peso. O grande drama está exatamente no setor de serviços. Já estamos falando de seguros, estamos falando de venda, de banco, essas coisas todas, o dia a dia. Aí as pessoas não estão conseguindo comprar por aquela série de coisas que a gente explica aqui, entre elas, por exemplo,
desemprego em alta de 14 milhões, na verdade uma pequena baixa recentemente, mas ainda são 14 milhões de pessoas desempregadas. E por outro lado, um crédito muito caro. Quando você vai comprar alguma coisa, o valor dos juros é muito alto. Se é muito alto, as pessoas já estão negativadas, sem dinheiro, estão desempregadas, não conseguem crédito, não compram, portanto não movimentam a economia. Mas de alguma forma eu tenho que olhar para a ideia também do meio copo cheio, não imaginar só o meio copo vazio, porque nós tivemos aqui um crescimento de 13,4% na agricultura. A agricultura não é só o que acontece no campo, é maquinário, é a movimentação de caminhões pelo país, de trem de carga pelo país, dos portos e tudo mais. Isso movimenta uma série de coisas e isso vai ser levado em conta na hora de se fazer a média. Mas é claro que nós crescemos 1% sobre valores negativos do ano passado, de uma recessão. Por esse lado, é muito pouco, mas sair de uma recessão para um crescimento econômico de 1%, isso sim é o meio copo cheio. A gente tem que entender e valorizar o que a gente está conseguindo fazer de certo num país que teve uma sucessão de erros nos últimos anos, e isso é muito importante a gente notar, porque senão a gente não recupera o país nunca, é simples assim. Bom, vamos lá. E ontem o Comitê de Política Monetária, aliás, nós anunciamos diretamente aqui do cenário econômico, ao vivo, no momento em que o Copom anunciou, a queda de 1 ponto percentual da taxa Selic, a taxa básica de juros referencial. Foi de 11,25% ao mês para 10,25%. Eu separei aqui a opinião de duas entidades empresariais que sempre pedem redução da taxa de juros. E apesar da queda, elas são divergentes. São elas a FEComércio de São Paulo e a Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Lembra da história do copo meio cheio, do copo meio vazio? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que disseram ali. As assessorias de ambas soltaram nota exatamente para dizer qual era a opinião. Primeiramente, a FEComércio. Banco Central ignora ambiente político ao reduzir Selic em 1 ponto percentual para 10,25%. E explica, o Banco Central surpreendeu, ou seja, isso evidentemente é uma visão otimista da coisa, positiva, a taxa Selic, reduzir a taxa Selic em 1 ponto percentual, passando dos 11,25 para 10,25. A atitude do Banco Central pareceu um pouco ousada. Ousada porque imagina-se pelo menos, que os economistas da FEComércio esperavam-se um pouco mais de, digamos, de cuidado, de zelo do Banco Central. E de alguma forma o banco está investindo na ideia de que a economia pode ser retomada e podia cair esse 1 ponto percentual. Vamos lá. Agora o que pensa a Fiesp é exatamente o contrário. Agora, digamos, aqui é o copo meio vazio, lá era o copo meio cheio. O Banco Central errou ao não promover. Antes a gente estava falando de ousadia, né? Agora, e de surpresa. Agora o Banco Central errou ao não promover corte mais incisivo da taxa de juros. E justifica. Ao não acelerar a queda dos juros, o Banco Central retarda o processo de retomada da economia e da geração de empregos. Isso é o que disse a Fiesp. Na verdade, essa nota, inclusive, está assinada pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Ou seja, nós temos dois cenários aqui. Tudo que se fizer desse país nesse momento vai sempre ter uma visão positiva e uma posição negativa. Uma visão otimista e uma visão pessimista. Evidentemente que há problemas no país, óbvio que há. Os 14 milhões de empregados talvez seja a maior razão da gente entender que é preciso melhorar e que a situação ainda é muito difícil. Ou seja, precisamos melhorar, mas a situação é complicada. Agora, há avanços acontecendo. E claro, há um momento político conturbado ainda que afeta a economia, a gente tem anunciado e dito isso diariamente aqui no cenário econômico. Mas há sinais naturais de melhora, é preciso reconhecer o esforço de quem fez a coisa acontecer. No caso, por exemplo, a agricultura agora e dos outros setores que estão tentando buscar exatamente uma situação para melhorar. Por exemplo, o emprego. A gente falava dia desses aqui no cenário econômico, é bom a gente lembrar disso, porque o setor da indústria que estava conseguindo gerar emprego, e isso é extremamente positivo se levar em conta que nós temos 14 milhões de desempregados, é exatamente aquela que foi buscar mercado fora do país. Já que o mercado brasileiro não está aquecido, na verdade está desaquecido, está muito frio, porque as pessoas não têm crédito, não têm emprego, foi buscar lá fora, gera emprego aqui, vai gerar riqueza aqui e aí a economia começa a gerar, porque está vendendo produto lá fora. Ou seja, há setores que estão buscando alternativas e isso é extremamente importante. Aliás, nós estamos preparando uma série aqui de entrevistas para falar um pouco mais de mercados lá fora que o Brasil pode aumentar a sua venda, aumentar a sua participação. Bom, e na sequência os números do mercado financeiro, qual foi a repercussão da Bolsa diante dos números da economia, da taxa Selic ontem, que caiu 1 ponto percentual, e do PIB hoje, que cresceu 1% na média, evidentemente, do país no primeiro trimestre. Em instantes a gente volta aqui no cenário econômico.
Bom, nós já voltamos aqui do estúdio do Centro de Operações da B3. Bom, nós tivemos um problema na comunicação com o Rio de Janeiro, mas já temos informações que o agronegócio exatamente foi o principal responsável pelo resultado positivo do PIB no primeiro trimestre. Esse é exatamente o assunto do repórter do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Agora te escuto com clareza e vamos agora às principais informações do agronegócio, que foi a grande locomotiva da economia brasileira nesse primeiro trimestre. Bem diferente do que aconteceu no ano passado, quando devido a uma série de problemas climáticos, o agronegócio sofreu bastante. Nesse primeiro trimestre, olha só, ele sozinho, o agronegócio, cresceu 13,4%, o melhor resultado obtido pelo setor em mais de 20 anos. No ano passado, a crise no agronegócio provocou uma perda de mais de 30 milhões de toneladas de grãos. E com isso, o agronegócio fechou o ano com um PIB negativo de 6,6%. Mas para esse ano, com o bom resultado do primeiro trimestre e com o fim da colheita que deve terminar agora no mês de junho, a expectativa é de que serão retirados do campo 220 toneladas de grãos que vão ser comercializados aqui no Brasil e no exterior. Com isso, o agronegócio deve fechar o ano com mais 26,2% de crescimento no PIB. Esse ano, o crescimento deve ser registrado no agronegócio. As grandes estrelas do agronegócio são o milho e a soja. Só de milho devem ser retiradas do campo 89 milhões de toneladas de grãos. E a soja vai ser a grande campeã, com mais de 100 milhões de toneladas. Só para ter uma ideia, do estado de Mato Grosso, no mês de abril, foram retirados por dia 9 trens carregados de soja. Esses trens todos seguindo para o Porto de Santos, soja que ia ser exportada. Mas a soja é exportada, ajuda na balança comercial brasileira, mas também essa grande produção no campo também vai ser um fator que vai favorecer as famílias brasileiras, porque certamente os produtos devem cair, os produtos agrícolas, como já vem acontecendo nos últimos meses. Piotr. Obrigado, Maurício. A observação é tão importante porque grão de soja e milho é ração também para boi, para frango, para porco, ou seja, também a proteína animal vai baixar de preço. Ou temos a chance de não termos aumento, porque justamente as rações vão ter um preço melhor. Bom, vamos conferir agora o Ibovespa hoje, a cotação do dólar. O Ibovespa hoje teve uma queda, 0,67%, 62.288 pontos. E o dólar fechou cotado hoje com uma alta. Já temos o dólar ali, vamos ao dólar, R$ 3,24, alta de 0,33%. E as vendas de veículos novos nos 5 primeiros meses deste ano ficaram no azul pela primeira vez desde 2014. O balanço do setor foi divulgado pelos revendedores. Em maio, ficaram no azul pela primeira vez desde 2014, portanto, a informação agora da Vanessa Casalino em São Paulo. Vanessa. Olá, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. As vendas de veículos novos em maio ficaram no azul, como você disse, e essa boa notícia vem no seguinte sentido: praticamente todos os setores tiveram um resultado positivo, um desempenho melhor em maio, tanto na comparação com maio do ano passado, quanto na comparação com abril também. De acordo com o balanço da FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a venda de veículos novos subiu 16,7% no mês passado em relação a maio de 2016. Já em relação a abril, o crescimento foi de 24,6%. Foram emplacados em maio mais de 195 mil veículos, o melhor mês para o setor desde dezembro do ano passado. No acumulado do ano, quando se leva em conta o desempenho nos 5 primeiros meses de 2017, as vendas ficaram no azul pela primeira vez desde fevereiro de 2014. Esse bom resultado foi puxado pelas vendas de veículos de passeio. Em maio, os mais vendidos foram o Chevrolet Onix, com mais de 15 mil unidades, seguido do Ford Ka, com mais de 9 mil, e do Hyundai HB20, com quase 9 mil unidades, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E você sabe quanto você paga de impostos? Seja no café, no pãozinho, na roupa que você compra, tudo tem imposto embutido. E não é pouco. Uma água mineral, uma simples garrafinha, você paga 44% de impostos. E uma borracha escolar, essas que as crianças usam no dia a dia, 43%. De prêmio, exatamente por termos impostos assim, estamos numa ingrata lista de maiores pagadores de cargas tributárias do mundo, o nosso país. E hoje é o Dia Nacional de Liberdade de Impostos. Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com Marcelo Solivier, economista-chefe da Associação Comercial
do Estado de São Paulo. Doutor Marcel, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. É um prazer. Imposto não falta no país. E por que não cai essa carga tributária se baixar a estudos vastos que você aumenta o consumo, ou seja, ganha-se na escala e menos, evidentemente, com o imposto num produto só? Não baixa porque o governo não baixa os gastos, né? Pelo contrário, continua crescendo mais do que o crescimento da economia. E quando o governo gasta, a sociedade paga, seja com impostos, seja com inflação ou com a dívida pública, que é o imposto de amanhã. Então, para a gente poder pensar em baixar os impostos, tem que pensar primeiro em controlar os gastos do governo. Senão não vai equilibrar as contas. Nós temos 2 reformas hoje no Congresso. Elas poderiam ajudar em quanto nesse custo que o governo tem hoje? Para baixar esse custo e aí, evidentemente, se ter uma redução na carga tributária. A reforma da Previdência poderia dar uma contribuição muito expressiva, embora não de imediato, porque essas mudanças vão ocorrer ao longo do tempo. Mas se não houver alguma mudança na Previdência agora, o efeito vai ser ao contrário. Cada vez mais vai aumentar o rombo e o governo vai ter que cobrir esse rombo da Previdência com a arrecadação de impostos. Como ele já está com as contas todas desequilibradas, provavelmente acabe aumentando impostos para poder cobrir a Previdência. Então, ou nós reformamos a Previdência, ou nós vamos pagar o preço na forma de aumento de impostos. Esse tipo de informação, o senhor acha que já chegou à maior parte das pessoas? Porque ainda há muita resistência, inclusive dentro do Congresso. Tirando a oposição estridente, nós estamos falando de radicais, sim, tanto os radicalmente a favor como os radicalmente contra, a média ainda tem alguma resistência. Essa conta chega neles? As pessoas estão fazendo essa conta? Eu acho que não estão fazendo. Eu acho que a comunicação não está muito boa para o cidadão comum. Porque o que tem que entender qual é a causa que a Previdência tem o desequilíbrio. Uma das causas é que cada vez mais tem gente se aposentando e vivendo mais tempo em proporção àqueles que trabalham. Os que trabalham são os que sustentam os aposentados. Nós tínhamos antes 7, 8 trabalhando para sustentar um aposentado. Hoje nós temos 4, 5 e a cada vez vai diminuir mais, porque a população está vivendo mais, a taxa de natalidade diminuiu, está sendo menos gente, então você vai ter menos gente trabalhando e mais gente aposentada. Então a reforma trabalhista por aí também pode ajudar nesse caso também do governo, pode ajudar, porque mais gente sendo contratada sem muita dificuldade. Aumentando o número de pessoas trabalhando, isso favorece. E agora tem outras coisas, é que uma coisa que não está sendo muito discutida é a injustiça do sistema hoje. O trabalhador do setor privado, em média, aposenta com R$ 1.289. O trabalhador do setor público, em média, R$ 15.800. Você tem categorias que têm altos salários e aposentam integralmente. E você tem casos em que se aposentam muito cedo. Você pega exemplo de professores, eu sei, a profissão nobre tem que ser valorizada. Mas uma moça começa a dar aula com 20 anos, com 25 anos se aposenta, como é que vai fechar essa conta se antes a média de vida do brasileiro ia até 60 anos, depois 65 anos. Hoje nós já estamos, na média, passando dos 70. E a mulher vivendo mais do que o homem. Então essas contas não fecham. Você tem estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e alguns outros estados, que tem mais professores e militares, policiais aposentados do que trabalhando. Então, alguém está pagando essa conta alguém está e pagando. Alguém é o contribuinte de hoje. E se continuar essa toada, como as pessoas estão vivendo mais, essa proporção entre os que trabalham e os que não trabalham vai aumentando cada vez mais. Então é um problema de demografia, um problema estrutural. Um dado positivo, que o fato de que nós estamos tendo um nível de vida melhor e vivendo mais, tem reflexo na Previdência. Então é preciso levar em conta a realidade e acabar com essas distorções. Acho que todo mundo tem que contribuir igual
receber um benefício igual. Quem quer um complemento, faça o complemento. Todos somos iguais perante a lei, é o que diz a lei, né? Professor Limeu, obrigado pela gentileza, hein? Prazer. Bom, daqui a pouco tem Rosiane Kennedy com os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Até amanhã. O Cenário Econômico volta amanhã. E amanhã, sexta-feira, tem Cenário Econômico ao vivo aqui na TV Brasil às 6 da tarde ou da noite, se você preferir. Boa noite. Até amanhã.